Por que as bancas fazem isso? Isso que eu vou te mostrar aqui agora. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Isso que eu vou te falar aqui agora, eu falei na aula passada. Tem uma live aí que eu ministrei, deve ser a live 176. De 175 até 177. 176 mais certo, que está disponível para vocês aí, né, no canal ainda. E eu acho que a melhor aula que eu já dei em minha vida foi uma análise de uma questão sobre norma padrão e norma culta. Esta aula, para mim, ela foi assim, de uma riqueza. Não estou falando da live como um todo. É claro que quando eu piso aqui, que eu vejo vocês na quinta-feira aqui, a galera participando, a galera incentivando, dando seus depoimentos, né? Mostrando também satisfeitos alguns, que era uma coisa normal. A melhor questão, que eu acho que a questão mais maravilhosa que eu já analisei até hoje foi uma questão sobre essa norma culta. E, por sinal, foi uma questão da banca FGV. E aí a banca vai e repete a informação nessa questão aqui. E eu posso ser bem sincero para você, eu não tenho, escuta bem o detalhe, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar para vocês aqui agora. Ou eu erraria esta questão, ou eu colocaria duas aplicando na técnica de gabarito. E vocês vão entender o porquê. Vem comigo. Assinale a frase em que houve respeito absoluto à norma culta da língua portuguesa. Letra A. A maioria dos alunos sofre em suas primeiras batalhas. B. A tropa chegou meia cansada no quartel. C. Chegou muitos alunos após o começo das aulas. E a letra D. Me empreste a sua caneta, por favor. Bom, aí viu um detalhe, né? A pergunta que eu fiz para a galera é por que as bancas fazem isso, né? Até ontem, já estou começando a arrepiar. Até ontem, na minha concepção de ser humano, e o título você escolhe o que você quiser, professor, cidadão, vacilão, o que você quiser, você pode, o título você escolhe, tá? Mas na minha concepção, até ontem, só havia para mim 3 coisas difíceis. E agora já pintou a 4ª coisa. É porque a vida é um processo, né? A vida é um processo. Bom, eu dei inclusive um dia aula sobre essas 3 coisas mais difíceis. Que a primeira coisa mais difícil é discernir o coração da mulher. E assim, eu falo com muito respeito. Talvez vocês sejam tão difíceis de discernir pela grandeza da sua essência e talvez pela falta de poesia ou a falta de sentimento que nós homens temos. Sometimes, talvez, não estou dizendo que seja, mas é muito difícil discernir uma mulher, é muito difícil. Não estou dizendo que a gente não consiga discernir, mas é uma tarefa muito difícil. Segunda coisa, que é muito difícil, eu tenho uma aula no YouTube sobre isso. Ensinar para as pessoas que Deus é um. Vai ensinar religião ao tapa na beça. Menino, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Você vai continuar me perguntando isso? Vai. Você quer que eu enche o seu soco o seu olho? Seu olho de soco não tem jeito não, né? Seu soco de olho piorou mais ainda, né? Bater em seu soco com o meu olho.
Estou fora. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Será que eu não posso, dando aula aqui, será que eu não posso fazer uma colocação? Não, será que você só quer colocação pronominal? Se for pronominal, pode, outras não, porque é aula. E eu pego você pelo gogó. Eu pego pelo gogó. Eu pego pelo gogó, tá? Pelo gogó. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida é mostrar que Deus é um. Por quê? Porque todo mundo fala que é uma, hora de contar, conta 3. E aí, quando você aperta, fala assim, e aí, sai dessa. A pessoa vai falar assim, é 3 em 1. Tá, então eu também não vou entrar nesses detalhes. E ó, eu não tenho glória no que eu vou te falar aqui agora, não, estou começando a arrepiar. É difícil ensinar, é difícil discernir o coração da mulher, mas eu discerno. É difícil discernir que Deus é um, mas eu discerno, eu entendo isso. Mas não vou falar nem sobre isto e nem sobre isto para vocês hoje. Tem mais uma coisa que é difícil. Muito difícil. Que é o quê? Ensinar para o aluno o que é prosa. É uma coisa absurda. Prosa é conversa. Não é conversa. Prosa é qualquer texto que escreve numa folha. Eu não sei quantas vezes que eu já expliquei isso para vocês. Prosa é qualquer coisa que você quiser escrever. Qualquer coisa. Pega no início da linha e vai até o final. Isso é prosa. Quando a banca pede, faz uma redação em prosa, ela está falando para você fazer uma redação e escrever na linha toda. Olha só que idiotice. Tanta gente nos dias de hoje entrega a prova. Ah, eu não sei o que é prosa, não. Estou ferrado. Faz uma prosa. Não consigo, não. Prosa. Entrega. Quer dizer, a banca já começa a eliminar o candidato ali. E agora tem mais uma coisa para colocar aí nas minhas dificuldades para ensinar para os alunos. O quê? A diferença de norma padrão e norma culta. Porque, olha só, quer aprender? Vai lá na live 176 e assista a minha aula lá sobre norma culta e norma padrão. Foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. Eu vou pincelar o assunto hoje com vocês. E daqui a pouco tem gente falando assim, tá enrolando. Se alguém falar, vocês pegam pro Gogó, por favor? É o seguinte, o que é norma padrão? Pergunta para o professor, vai lá agora, pega a sua prova, vai lá, chega lá na FGV e fala, aqui é o escritório da FGVona? Sim, senhor. Você poderia, por gentileza, chamar o professor de língua portuguesa? Ô, professor da FGV, se você estiver assistindo a este vídeo, agora eu vou usar o português correto, para que, se este vídeo, esta aula, estas informações chegarem até você, você responda-me o que eu vou te perguntar agora. Chegue lá, bata na porta da FGV e fala, você poderia chamar o professor de língua portuguesa ou a professora de língua portuguesa que formulou essa questão, por gentileza? Quando ele chegar perto de você, aí você fala para ele assim, não, eu não quero falar nada sobre a questão, não. Eu só quero que você me fale se existe alguma diferença entre norma padrão e norma culta. Pergunta isso para ele. Pergunte para ele se existe uma diferença entre norma padrão e norma culta. Se ele falar com você que não existe, você pega trocentos gramáticos, sai mostrando as páginas e fala assim, então, me explica isso, me explica isso, me explica isso, me explica isso. Se ele falar com você que existe uma diferença de norma padrão e norma culta, você pega essa questão e fala, então me fala o gabarito.
Porque você vai jogar o bicho contra a parede. Porque olha só, assinale a frase em que houve respeito absoluto à norma culta, não a padrão. Norma culta. A norma padrão, padrão é padronizado. Padrão é aquilo que não pode haver nenhum erro de português, porque é o padrão culto da língua. É a gramática 100% dentro da regra. Eu te pergunto, alguém neste mundo fala a norma padrão? Não. Não existe neste mundo nenhum ser que consiga falar a norma padrão na íntegra. Norma padrão é possível escrever. É escrever. Não tem como falar norma padrão. Quer um exemplo? Mesóclise. Você chega perto de alguém, você fala amar-te-ei. Você fala isso. Amar-te-ei. Você não fala, você fala é te amarei. Só que te amarei está errado dentro da norma padrão. Mas dentro da norma culta está certo. Porque a norma culta é uma norma que mais se aproxima da padrão, mas aceita certos desvios. Duvida. Você duvida? Então pesquise. Pegue os professores de língua portuguesa que você tem mais apreço por eles, mais respeito por eles na internet. Clica lá e vai ver. Todos vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Que a norma culta aceita certos desvios e a norma mais relacionada à fala, deixando a padrão relacionada mais para a escrita e aceita certos desvios. Hoje, quando o quadro deu problema, eu falei assim, Mateus, aí ele falou, ficou em silêncio. Aí eu peguei, em seguida eu falei assim, olha, me liberta. Peraí, o professor falou errado, porque ele começou uma frase com um pronome oblíquo. Então quer dizer que você gostaria que eu falasse, liberta-me. Você acha que eu fico falando isso? Dá-me o arroz. Que dá-me o arroz, o quê, menino? Aí me dá essa arroz aí, pronto, e acabou. Eu não sou obrigado a falar dá-me, não. Amar-te-ei. Dar-me-ás, porventura, o teu amor. Ah, pera lá. Eu não sou louco para fazer isso, não. Eu falar norma padrão, eu falo culta. Norma culta é aquela norma que a gente acaba falando errado. Aí, a gente acaba falando. Vai, escreve isso. Escreve isso na sua redação. A gente acaba escrevendo errado. Escreve isso lá. Nota rasgando a nota fiscal. Caraca. Ih, rapaz, rasguei minha nota fiscal. Assinale a frase em que houve respeito absoluto à norma culta. A norma culta. Você não escreveu padrão. Aí, o que a banca fez? Norma culta, né? Norma culta? Norma culta? A maioria dos soldados sofre em suas primeiras batalhas. Sujeito. A maioria dos soldados. Sujeito. Sofre, verbo. Beleza. Minha pergunta é,
este verbo está no singular. Minha pergunta é, ele deve ficar no singular ou ele deve ir para o plural? Bom, existe uma regra, que eu sei desta regra da gramática, que diz o seguinte: quando o sujeito for um coletivo especificado, que é o caso deste caso, tá? É o caso deste caso. Olha só, falei, né? Vai escrever isso. Às vezes a gente fala, sometimes, não tem jeito, a gente fala. E a gente não comete um erro absurdo por causa disso. Se você fala entre para dentro, vamos subir para cima, você fala hemorragia de sangue, se você fala eu matei o cachorro de seu pai, estou com hemorragia de sangue no meu dedo, é diferente de você cometer uns erros tão normais como este que eu acabei de falar. Porque eu não sou perfeito, e olha só, olha o que eu disse. Eu não sou perfeito. Eu disse que eu não sou perfeito. Por que eu não deveria dizer? Porque eu não sou perfeito. Eu não vou dizer estou. Eu não sou perfeito. Dá-me o arroz, vírgula, pois eu não sou perfeito. Isso é um terror. Ninguém suporta um filme de terror deste. Tem que haver uma norma culta que se aproxima da padrão para me dar liberdade para eu falar. Então, a maioria dos soldados, a gramática diz, o verbo pode ficar no singular e o verbo pode ir para o plural. Então, se você escrevesse, a maioria dos soldados sofrem em suas primeiras batalhas, estaria correto. A maioria dos soldados sofre em suas primeiras batalhas, estaria correto. Utilizando o verbo no singular, este sofre estaria concordando com o coletivo. Colocando este verbo no plural, ele estaria concordando com a parte especificada dos soldados. Logo, esta forma ela está de acordo com o padrão culto da língua. Está correto. A tropa chegou meia cansada? Não, meia não. A tropa não chegou meia cansada. Esse meia está fora, isso aqui não faz parte da língua portuguesa, nem padrão e nem culto. Chegou muitos alunos após o começo das aulas? Não, porque muitos alunos vai ser o sujeito, então aqui está o verbo chegou, não é chegaram. Mesmo porque a gramática diz o seguinte, sujeito sujeito posposto, deixa eu ver se eu vou lembrar. Sujeito não tem posto, sujeito posposto, posto após o verbo, tá? Ele pode combinar, o verbo pode combinar com mais, pode concordar com o mais próximo, a gramática diz isso, lembrei aqui. Então, se pode concordar com o mais próximo, né? Se é muitos alunos que é o mais próximo, deveria estar no plural. Então, está errado. Concordância verbal. Me empresta a sua caneta, por favor. Minha pergunta para você é, está errado? Depende. Por que depende? Porque o me, professor, ele é um pronome oblíquo, ele tem que colocar após o verbo. Só que a norma culta, ela está mais relacionada à fala, não ao padrão de como se escreve. Inclusive, cara, isso que eu estou te falando, eu provei isso para vocês na live 176 com a questão da FGV, cara. Foi a FGV que me deu essa inspiração. Foi ela mesma. Assista a live 176. Eu peguei a questão da FGV e ela fez uma pergunta sobre norma culta e ela colocou como correta uma alternativa em que o pronome oblíquo estava antes do verbo.
Porque a própria FGV falou sobre isso. Agora ela vem querer dizer para mim que o gabarito é a letra A de amor? Ela colocou o gabarito como letra A de amor na prova? Ela considerou o me empresta errado. Ela considerou o me empresta errado, alegando que esse me deveria estar após o verbo. Mas na outra questão, ela considerou o pronome oblíquo antes do verbo como correto, porque ela não falou sobre norma padrão, falou sobre norma culta. E agora vem a pergunta: se eu estiver fazendo essa prova, eu, João Batista, estou fazendo essa prova, o que eu ia fazer? E dá um nó na minha cabeça. Eu falei, não, peraí, agora você me pegou. E você me pegou porque é o seguinte, eu ia falar assim, ó, porque eu não sei o que você quer. Sabe o que eu faria? Eu, João Batista, nessa prova, eu colocaria na técnica de gabarito a de amor e a D de dado. Eu colocaria as duas. E seja o que Deus quiser, porque eu tenho fundamento aqui mais para a letra D do que para A. A A está correta de acordo com norma culta? Não. De acordo com norma padrão, não culta. E eu entrei com recurso contra essa questão para o aluno que me solicitou. Entrei com recurso. Se vai anular, não sei. Mas que tem que anular, tem que anular. A banca colocou como correta a letra A de amor. E eu digo para vocês, é complicado, né? É complicado. Eu prefiro ficar na letra D de dado do que ficar na letra A, na letra A de amor. Top, top, galerinha!